Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, acender, ligar a sua Bíblia, né? Ou, se você preferir, acompanhar o texto, ele vai ser projetado nessa TV aqui atrás de mim. Nós vamos ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o trecho que vai do versículo 25 até o versículo 33. Camille, você pode acender as luzes para a gente agora? Acho que fica melhor para acompanhar a leitura. Isso, obrigado. Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25, diz assim a Bíblia: Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Vamos orar? Senhor, é um texto tão conhecido de boa parte de nós aqui nesse dia, mas o que nós te pedimos é que aquela porção que só o Senhor pode nos oferecer e que alimenta a nossa alma, que renova a nossa esperança, que firma os nossos pés num mundo tão instável e que nos concede a verdadeira resiliência, a resiliência da fé, a resiliência que filhos e filhas de Deus, e apenas estes, podem experimentar, não por aquilo que eles são, mas por quem o Senhor é, que esta porção nos seja oferecida hoje pelo Teu Santo Espírito, e que o nosso coração seja alimentado, nutrido, fortalecido, edificado, e que possamos sair daqui, Senhor, percebendo a nossa fé fortalecida por causa do Senhor e por causa da Tua palavra maravilhosa, que os efeitos únicos que a Tua palavra pode operar em nós, sejam operados para a Tua glória nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um dos grandes desafios que nós temos quando refletimos nesse tema que temos refletido aqui há algumas semanas, o tema da resiliência, e um dos grandes desafios que enfrentamos quando pensamos sobre manter-se firme num tempo instável, é o fato de nós vivermos numa época de constantes preocupações. Eu não sei se você tem o mesmo sentimento que o meu, mas me parece que nós vivemos numa época e numa geração muito mais afeita às preocupações constantes do que viveram, por exemplo, os nossos avós antes de nós. Que talvez pelas próprias circunstâncias e o contexto da vida, como nós temos experimentado aqui e agora, nós nos percebamos muito mais diante de situações potencialmente preocupantes. E o nosso coração entra, então, naquele cenário de preocupação e todos os efeitos que ele produz. O que nos leva a esse estado de preocupação são coisas diferentes, podem ser coisas diferentes, mas todas elas muito sérias. Por exemplo, o medo
e a insegurança são sentimentos que produzem preocupação em nós. Medo da violência, por exemplo. A gente acompanha o noticiário, a gente anda pelas ruas da cidade e a gente tem essa sensação muito clara de que não há lugar essencialmente seguro para a gente passar com o nosso carro, com a nossa carteira, com o nosso telefone, com os nossos filhos, com os nossos pais. Que a violência é flagrante e ela se espalha por toda parte. E isso produz em nós medo e insegurança e nos faz, muitas vezes, fazer os nossos deslocamentos pela cidade, por exemplo, carregados de preocupação. Preocupação se algo vai nos acontecer, preocupação se algo vai acontecer com a pessoa que nós amamos. Uma outra causa de preocupação pode ser certamente a instabilidade econômica e a insegurança política que a gente vive, não agora, mas quase que desde sempre, nesse país chamado Brasil, e que faz com que a gente sempre pergunte: como será o futuro da gente? Como será o futuro das pessoas que nós mais amamos? Se é difícil ter estabilidade financeira e se é difícil ter qualquer espécie de segurança por conta, talvez, dos rumos políticos do país que a gente ama, como vai ser o futuro? O futuro é aqui. E aí algumas pessoas se colocam numa expectativa apaixonada de olhar para um outro lugar e entendendo, bom, lá há mais estabilidade e há também lá mais garantias políticas, então talvez lá seja um lugar melhor para eu morar, para eu preparar o futuro das pessoas que eu mais amo. Será? Será que nada na Europa nos choca? Será que nada na América do Norte nos choca? Será que nada no Oriente, será que nada na Ásia nos choca? Será que nada no país mais desenvolvido tecnologicamente acontece que cause em nós uma espécie de espanto e pavor também? Preocupação. Nós podemos ser levados a um estado de preocupação por conta de uma cultura moral altamente questionável, como que nós vivemos hoje em dia. Onde aquilo que foi basilar das famílias e da sociedade por eras tornou-se banal, desprezado. E coisas que teoricamente deveriam ser tidas por nós como secundárias, banais e vãs, se tornaram a pauta da ordem. A gente vive num mundo estranho em que parece que as pessoas elas não desapegaram da ética. O nosso problema não é que ninguém mais se preocupa com a ética. As pessoas até advogam uma ética, mas parece que as pessoas querem experimentar uma espécie de ética indolor. Ou seja, desde que não me custe nada, eu quero uma sociedade boa e ética. Desde que não seja eu a pagar o preço de um comportamento ético, moral correto, eu quero uma sociedade mais justa, eu quero uma sociedade mais ética. Uma outra coisa que pode gerar preocupação em nós é essa tirania da urgência que a gente vive numa cultura altamente competitiva e comparativa. Então, olha que química terrível. Tudo é para ontem, a gente está sempre com pressa, e o nosso próximo, o nosso semelhante, não é o nosso próximo e o nosso semelhante, mas, por que não, um concorrente. Porque talvez ele esteja buscando as mesmas coisas que nós também estamos buscando, e pior, o outro é sempre uma régua que a gente usa para comparar a nossa própria vida. Ora nos fazendo sentir bem, porque fomos mais longe que este, alcançamos mais coisas que aquele, moramos melhor do que aquele outro, porém olhamos para cima e vemos outros que estão num outro patamar e usamos como régua comparativa que enche a gente, às vezes, de um sentimento ruim, que a gente não gosta nem de verbalizar. Por que ele não eu? O que ele tem que eu não tenho? Algumas pessoas até espiritualizam isso e dizem, talvez ele seja um filho mais preferido de Deus do que eu. E num cenário assim, tão instável, num cenário assim tão cheio de incertezas, nos tornamos pessoas cada vez mais carregadas de preocupações. E a gente diz, olha, eu tenho muito com o que me preocupar. E todos nós sabemos que preocupar-se é inevitável, e precisamos concordar que preocupar-se, em certo sentido, é até importante e desejável.
Uma pessoa que se preocupa, ela está também ocupando-se previamente de algo. Talvez ela seja alguém mais planejada. Porque ela não age apenas por impulso ou por reflexo. Ela planeja aquilo que é possível planejar da própria vida. Então ela planeja o dia de amanhã, o caminho que ela vai tomar com o carro, a reunião que ela tem, a viagem que deseja fazer em família. Isso é uma preocupação e não há nada de errado nisso. O grande problema é quando nos tornamos pessoas dominadas pelas preocupações, tomados por aquela ansiedade destrutiva, entregues aos efeitos terríveis que tudo isso produz. E diga, não parece ser esse o caso de muitas pessoas atualmente? Pessoas que vivem preocupadas. Aquele antigo, e aí, tudo bem? E aquela resposta protocolar, tudo bem em você? Quase não existe mais. Porque você pergunta, e aí, tudo bem? E a pessoa fala, cadê a Renata? Está aqui? Não, está lá fora, né? Renata está ali. Qual é a frase, Renata? Tudo é muita coisa. Já tem algum motivo para se preocupar? Está tudo bem? Não é? Mais ou menos, praticamente não. Né? As pessoas vão vivendo assim, carregadas de preocupação, pessoas mergulhadas em ansiedade. E o que é maravilhoso para mim é perceber que Jesus, conhecendo a nossa condição humana, abordou sobre esse assunto tão presente em nosso tempo, tão século 21, há mais de 2000 anos, nessa famosa pregação dele, conhecida como Sermão do Monte. De modo que nós olhamos as palavras de Jesus e somos levados a entender que, ainda que a ansiedade e as preocupações ocupem certas medidas aceitáveis na nossa vida, Jesus nos diz de modo enfático aqui no texto que lemos, que nós não devemos andar pela vida carregados pelas preocupações, nem corroídos pela ansiedade e a angústia que a ansiedade produz. E a pergunta mais preciosa para mim do que como isso é possível, porque se não fosse possível, Jesus não estaria falando a respeito, é a gente entender o porquê nós não devemos aceitar ser carregados pelas preocupações na jornada da nossa vida. Por quê? Por que esse precisa ser para nós um caminho de contramão da cultura que a gente vive? Onde a extrema preocupação, onde aceitar que você lida com ansiedade crônica é algo cada vez mais normalizado na sociedade, deve ser, de alguma maneira, combatido por nós. Esse texto nos responde. Há pelo menos 3 respostas, 3 porquês nós não devemos andar carregados pelas preocupações. Eu vou falar brevemente sobre cada uma delas e cada uma delas vai aparecer aqui nessa TV para que você possa acompanhar comigo. Primeiro, nós não devemos andar carregados pelas preocupações porque elas alteram a nossa percepção da realidade. Preocupar-se demasiadamente, se entregar àquela ansiedade destrutiva com o que vai acontecer, ou com o que pode acontecer, ou com o que pode não acontecer, apesar do seu planejamento, altera a sua percepção e a minha percepção da realidade. Nesse texto, Jesus não dá simplesmente uma ordem aos seus discípulos, de ontem e de hoje. Jesus não está apenas dizendo num sermão o seguinte, olha aqui, prestem atenção todos vocês em mim, eu quero cada um olhando para mim, atentos ao que eu vou dizer agora. Vocês estão proibidos de se preocuparem. E segue para uma outra parábola. Não, Jesus não faz isso. Jesus aqui oferece razões e argumentos. Ele diz que nós não devemos andar preocupados, que nós não devemos entregar a nossa alma à ansiedade devastadora, e ele oferece razões e argumentos para isso. Pelo menos 3, olha o verso 25, a segunda parte, o primeiro deles. Ele faz uma pergunta. Ele nos chama a um exercício reflexivo. Olha o que ele diz. Não é a vida mais importante que a comida? E não é o corpo mais importante que a roupa? Jesus coloca uma escala do maior para o menor aqui e diz, muitas vezes, a preocupação dilacerante que a gente se rende tem a ver com as coisas menores e não com as maiores.
Ele diz: vocês estão preocupados com comida, com bebida e com roupa. Mas a vida não é mais que a comida, o corpo não é mais que a roupa. Segundo argumento, exercício reflexivo. Verso 26, também no finalzinho dele. Não tem vocês muito mais valor do que elas, quando fala sobre as aves, que não ajuntam em celeiros, que não trabalham, mas que Deus as alimenta. E aí Jesus está dizendo: vocês não têm muito mais valor do que elas, do que as aves que são assim tão cuidadas por Deus, sem que elas mesmas nada façam. Terceira razão, terceiro argumento que ele diz, verso 32, parte final: o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, das coisas que vocês necessitam. O Pai Celestial sabe. Quando nós permitimos que as preocupações nos dominem, o nosso foco, ele fica desregulado. A nossa visão, ela fica embaçada, porque nós tiramos o nosso foco de Deus e colocamos o foco nos problemas e nos desafios que nos preocupam. Você percebe o que Jesus está fazendo aqui com os discípulos? É recalibrar o foco deles. É dizer o seguinte: olha, eu sei que muitos vizinhos e amigos de vocês andam pela vida preocupados com o que eles vão comer, beber e vestir. Mas eu quero lembrar algo a vocês. Há um Deus nos céus, e esse Deus é o Pai de vocês. Ele veste o lírio do campo. Nem o rei Salomão, com tanta riqueza, com tanto ouro e com tanta pompa, se vestiu tão bem como um lírio. Olhe para as aves que voam sobre as cabeças de vocês. Elas não trabalham, elas não juntam um alimento num celeiro para que tenham provisão para daqui a 3 meses. É o Pai Celestial de vocês que alimenta elas. Vocês não têm muito mais valor do que planta, vocês não têm muito mais valor do que as aves. Vocês acham mesmo que o Pai Celestial, que veste o lírio do campo e que alimenta a ave que voa, não vai cuidar de vocês ou não sabe tudo o que vocês necessitam? O que Jesus faz é reajustar o foco do discípulo. Não olhar tão demasiadamente para o motivo da preocupação e olhar mais enfaticamente para o Senhor. A pergunta importante é: aquele que deu a vida, não é poderoso para manter a vida? Aquele que te concedeu vida, aquele que te concede nesse momento a capacidade de inspirar, encher seu pulmão de ar, manter-se vivo, sem que você esteja pensando que está fazendo isso. Ele está te dando toda a condição para estar vivo nesse exato momento. Ouvir o que eu falo, processar o que eu digo, refletir e aplicar a sua própria vida de uma maneira que quem está sentado do seu lado ouve a mesma coisa e aplica de uma forma particular e diferente da sua. O Deus que é tão gentil, tão elegante, ao ponto de tratar você assim tão individualmente, não é poderoso para manter a sua vida? É como se Jesus estivesse nos dizendo: como é que vocês não são capazes de perceber que o cuidado de Deus com vocês é uma realidade? Nós temos uma fé, portanto, que não se define apenas como uma experiência mística e abstrata, mas nós temos uma fé que pensa, amigos. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Convidando a você e a mim para usar o raciocínio, a razão, a coerência. Jesus faz um desenho, apresenta um quadro para que a gente possa fazer comparação e perceber: é verdade, faz sentido confiar em Deus, faz sentido o que Jesus está dizendo, porque Deus é exatamente este que Ele está apresentando. Então, fé é muito mais do que só uma confiança subjetiva que você não consegue explicar em palavras. É isso também. É isso também. Milagre é quando você vê o ordinário ou aquilo que é previsível sendo suspenso para que o extraordinário aconteça. É aquilo que foge da ordem natural ou da explicação natural.
É Deus visitando a terra, é Deus agindo. E isso é uma experiência de fato. Agora, a nossa fé não é só experiência que você vive sem explicar. A nossa fé é coerência. A nossa fé pensa. A realidade que nós não devemos jamais deixar de considerar é de que em Jesus, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, se revela a nós como um Pai zeloso e provedor. E que se nós somos filhos de Deus, jamais deixaremos de contar com o cuidado do Pai Celestial. É isso que Jesus está falando para os seus discípulos e é isso que Ele está dizendo a nós hoje. Se você é um filho de Deus, se você é alguém que entendeu que o Deus que existe não é apenas o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que controla o fluxo das marés, que permite que cada ave voe no céu, que criou a diversidade da natureza que os nossos olhos admiram com tanto espanto, muitas vezes, mas é também o nosso Pai, que na face de Jesus nós aprendemos a chamar Deus de Pai, que fez o que fez com Jesus para que nós pudéssemos ser de fato seus filhos. Se você é um filho de Deus, a realidade que não pode escapar diante de você, mesmo e principalmente em meio às preocupações, é de que há um Deus que cuida de você e não deixará de cuidar, que sabe do que você necessita e que você, principalmente quando atravessa momentos legítimos de preocupação, deve ainda mais olhar para Ele, deve ainda mais esperar dEle, deve ainda mais confiar nele. Segunda razão de por que nós não devemos permitir que a nossa vida seja carregada pelas preocupações é que elas, as preocupações, limitam a extensão da nossa fé. Elas impõem uma espécie de barreiras e pedágios que limitam e cerceiam o campo de ação da nossa fé. Olha o que diz o verso 30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. E aí no verso 32, ele diz, são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Essa preocupação com sobrevivência, essa preocupação quanto à manutenção da própria vida, é uma angústia que aquele que não conhece a Deus como um pai tem. Mas se vocês têm em Deus o Pai Celestial, ele diz no verso 32, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Então, primeira coisa que a gente precisa entender desse texto, Jesus não está acusando os seus discípulos aqui de não terem fé, quando diz, ou quando os chama de homens de pequena fé. Essa acusação, eles não criam, eles não tinham fé, ela seria impossível dado o próprio contexto do sermão. Jesus está dizendo ao longo do Sermão do Monte coisas que só quem creu efetivamente nele como Senhor, como Filho de Deus que veio ao mundo, como Deus encarnado, poderia ouvir e seguir. Então, eles não estavam sendo acusados de não terem fé. Parece que Jesus está dizendo, no entanto, que esses homens davam até aqui uma demonstração de ainda possuírem uma fé de dimensões restritas. Uma fé de abrangência restrita. Trata-se daquela espécie de fé confinada a apenas algumas esferas da vida, mas não a vida toda. Talvez eles tivessem aqui uma boa fé teológica já, no seu sentido mais limitado, uma fé dogmática, mas não muita coisa além disso. Eles criam que o mundo era o resultado da obra criadora de Deus, eles tinham fé para entender que o mundo era criado por Deus, eles criam no perdão dos pecados oferecidos por aquele que estava caminhando com eles, o Senhor Jesus, que veio ao mundo para tirar os pecados do mundo, eles criam na salvação. E eles não criam na salvação através dos seus próprios esforços, eles já haviam entendido que o caminho não era o caminho da
observação religiosa, meticulosa, para que você fosse então um filho de Deus infalível e jamais pecasse, mas que aquele que estava com eles era o próprio Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para viver a vida que eles jamais seriam capazes de viver e oferecer a eles a sua justiça perfeita. Então eles criam na salvação, eles criam, ainda que não pensassem tanto enquanto Jesus estava entre eles, na volta de Jesus, porque Jesus falava o tempo todo com eles: eu vou para o Pai, mas virei outra vez. Eu voltarei porque eu quero que vocês estejam onde eu estou. Então eles criam. Eles não duvidavam das palavras de Jesus, mas uma fé pequena, porque Jesus fala que eles são homens de pequena fé, é aquela que não se vale de todas as promessas de Deus. Uma fé pequena é aquela que talvez se limita a algumas apenas. E ali, naquele momento, eles poderiam ter uma fé teológica, eles poderiam fazer uma prova no seminário e tirarem uma nota suficiente para passar de período. Uma boa nota, boas respostas de teologia. Mas algumas verdades teológicas talvez ainda não se aplicassem ao próprio coração e à realidade da vida deles. Jesus nos ensina que uma fé real afeta, atinge todas as esferas da nossa existência. E é essa fé real que atinge cada esfera da nossa existência que deixa em evidência a diferença entre os discípulos de Jesus e os descrentes. É porque a fé para o discípulo de Jesus não é só um discurso dogmático, mas é aquilo que propriamente sustenta a sua vida, que justamente no instante da tribulação ou das preocupações, a diferença se percebe daquele que crê e confia em quem Deus é, daquele que só pode confiar em si mesmo ou nas próprias circunstâncias. A fé real, ela não se expressa só no discurso correto, mas na vida que encarna aquilo que afirma crer. Um discípulo não se rende ao desespero, nem se permite ser carregado pelas preocupações, porque ele confia nas promessas de Deus. E ele confia no caráter de Deus. Então ele sabe que o Deus que prometeu algumas coisas em sua palavra não mente. Ele é fiel para cumprir. E ele sabe que o Deus a quem ele ama e de quem ele depende é confiável. O discípulo de Jesus não confia em si mesmo. Ele não estabelece que a segurança dos seus dias se baseia em quem ele é, o que ele tem, o que ele sabe fazer, ou as pessoas que ele conhece. A segurança de sua vida está no Senhor, no seu Deus. Em Deus ele confia. E a fé dele é abrangente ao ponto de alcançar isso, essa estabilidade, essa firmeza. E esse texto, meus amigos, que nós estamos lendo, é uma promessa e é uma revelação do caráter do Pai Celestial. Esse texto que estamos lendo aqui, e que os discípulos de Jesus ouviram como um sermão, é uma promessa. Primeiro, de que aquilo que tem o poder de nos intranquilizar está debaixo do domínio do Pai Celestial, que sabe o que a gente necessita, que vai nos alimentar, que vai nos vestir, que vai nos dessedentar, que vai não apenas nos dar a vida, mas cuidar da vida. É uma promessa. Ao mesmo tempo, é uma descrição de Jesus do caráter do seu Pai Celestial. Como um Deus que não falha, como um Deus que não pode ter o seu olhar desviado, não pode deixar de contemplar a nossa vida. Ele sabe, Ele nos conhece. Então, por causa de quem Deus é, nós podemos confiar. Então, essa é a segunda verdade que esse texto nos ensina. Nós não devemos ser carregados pelas preocupações, porque elas limitam a extensão da nossa fé. Nós podemos ter fé, mas nós podemos ser homens e mulheres de pequena fé. E nessa hora nós precisamos aprender a orar como a Bíblia diz: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, ajuda-me na minha pouca fé. Senhor, aumenta a minha fé. Quantas vezes você orou por isso no último mês? Senhor, aumenta a minha fé. A fé é dom de Deus, diz a Bíblia. Então, Senhor, aumenta a minha fé.
não para que eu espere por mais milagres, não para que eu veja o extraordinário diante dos meus olhos, e amém, se Deus quiser que você veja essas coisas, meu irmão querido, minha irmã querida, vai ser uma alegria para você e para todo mundo que estiver vendo o agir sobrenatural de Deus, mas muitas vezes o que você mais precisa é daquela fé que te sustenta quando o cenário continua inalterado, quando você não vê aparição de anjo nenhum, quando você não escuta voz nenhuma falando no interior da tua alma, quando todas as coisas parecem estar no mesmo lugar, apesar de você orar tantas vezes para que as coisas mudem. Ter uma fé que afeta toda a dimensão da vida é, mesmo nesse tempo, você continuar crendo que aquele que prometeu cuidar de você é fiel para cumprir. E o caráter de Deus, diferente do caráter meu e seu, não muda, não varia. Ele é o mesmo, ele permanece. Nós podemos confiar em quem ele é. Terceira e última verdade que esse texto nos ensina: nós não devemos ser carregados pelas preocupações, porque elas tiram o foco daquilo que é mais importante. Então perceba, não é apenas que ela descalibra a nossa noção da realidade, nos fazendo focar demais nos motivos de preocupação ou nos problemas e não tanto em Deus. Não é que essas preocupações em descontrole impõem limites à nossa fé, confinando a nossa fé a uma fé talvez só dogmática, religiosa demais, mas não sustentadora da vida. Ser carregado pelas preocupações, essas preocupações fora do controle, tiram também o foco daquilo que é, ou que deveria ser para nós, o mais importante. Olha o que Jesus fala no verso 33, busquem, pois, em primeiro lugar. A gente precisa fazer uma pausa para pensar nessa expressão. Porque se Jesus está dizendo que existe algo que deve ser buscado primeiro, ele não está dizendo busquem também, lembrem também, de vez em quando pensem também. Não, ele está dizendo, busquem em primeiro lugar. A primeira ambição do coração de vocês, se são meus discípulos, o reino de Deus e a sua justiça. E mais uma vez, uma outra promessa é feita no texto, que eu acho lindo. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Todas essas coisas que podem ser em si mesmas razões de preocupação para vocês. O sustento da vida, o alimento, o vestimento, todas as coisas serão acrescentadas. Busquem, priorizem o reino de Deus e a sua justiça. De acordo com as palavras de Jesus, nada na vida de um discípulo, Shopee. Eu vejo por causa do comercial. Deve ser uma promoção muito boa para acontecer no meio da pregação. Depois eu quero saber para ver se eu aproveito. De acordo com as palavras de Jesus, nada na vida de um discípulo é mais importante do que o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo de Deus sobre as nossas vidas. A vontade de Deus realizada em nós. A vontade de Deus realmente desejada por nós em cada expressão do nosso viver. O reino de Deus é você ser tomado pela consciência de que em Jesus você foi transformado de dentro para fora. E que você antes era um inimigo de Deus, agora você é um filho de Deus. Você antes não tinha esperança, mas agora você tem. Você antes podia esperar apenas abandono e condenação, mas agora você encontrou amor e acolhimento. E você foi colocado nesse lugar da família dos filhos de Deus, que voltam-se para Deus, que dependem de Deus, que vivem a vida centrados em Deus, como ouvimos aqui no último domingo. Pensando no exemplo de José no Egito, alguém que passou todas as estações da vida tendo Deus no centro, não deixando de centrar a vida em Deus. E nada deveria ser mais importante na vida de um discípulo de Jesus do que buscar essa realidade, o reino de Deus. Viver diante de Deus com a consciência de que estou diante dele, buscando pela vontade dele. Então, queridos, nós precisamos aprender a priorizar o reino de Deus nessas nossas agendas tão sobrecarregadas de compromissos. Nós precisamos nos lembrar
que em Jesus nos tornamos súditos do reino de Deus, não apenas, e é ótimo, aqui no domingo de manhã, em que tudo é favorável para a gente pensar na fé. Sabe qual é o desafio? Lembrar dessa agenda segunda de manhã. Buscar e priorizar o reino de Deus no meio das nossas atividades tão demandantes. Lembrar da oração. Pode parecer tão simples dizer isso, né? Mas se a oração é o meio que Deus designou para que eu tenha relacionamento com Ele, não orar significa não me relacionar com Deus. E muitas vezes a timidez da nossa oração, a nossa insegurança ao orar, é reveladora do quanto nós desconhecemos Deus. Porque quando você encontra alguém que você tem prazer em estar perto, você sabe que a conversa flui com muita facilidade. Vocês têm dificuldade de regular a hora, para não passar tempo demais, um na companhia do outro. Por quê? Porque é bom estar na companhia do outro. E às vezes, para o discípulo de Jesus, parece um sacrifício orar, porque Deus é um ilustre desconhecido. Então, a gente começa a priorizar o reino de Deus na nossa vida, orando, tendo contato com a Bíblia, tendo contato com a Bíblia. Cristãos enchem auditórios de igrejas em toda parte, em todo canto, e apresentam cada vez mais um desconhecimento da Bíblia. Houve um tempo no passado em que não havia imprensa e poucos eram alfabetizados e as celebrações religiosas eram ministradas em latim e as pessoas tinham uma sensação de que se aproximar de Deus ou conhecer a Deus dependia da mediação daquele sacerdote humano, porém diferente de mim, destacado pelo próprio Deus para ser um mediador entre a bênção divina e o pecador que sou eu. Então eu não entendia nada que acontecia na celebração religiosa, eu não entendia as palavras que estavam sendo ditas, eu não entendia os ritos, mas eu queria acreditar que estar ali, de alguma forma, me mantinha em contato com Deus. Queridos, nós somos herdeiros de um movimento chamado Reforma Protestante, que colocou a Bíblia na mão das pessoas. O texto bíblico foi traduzido para os idiomas das pessoas. A imprensa permitiu que exemplares bíblicos fossem distribuídos. Escolas foram fundadas para que as pessoas fossem alfabetizadas, para que elas pudessem ler a Bíblia. Homens e mulheres mudaram a história de suas famílias, de suas cidades, de seus países, por causa do contato que tiveram com a Bíblia. E nós, vivendo em pleno século XXI, temos velozmente aceitado não ter mais contato com a Bíblia, tendo tantos exemplares disponíveis para comprar ou para adquirir. E deixando que muitas vezes alguém, falando em nome de Deus, diga para nós o que é que Deus quer para a minha vida, enquanto Ele deixou a vontade dEle já registrada. E sabe o que é pior, amigos? Existem dois tipos de pregadores, só dois tipos de pregadores. Aqueles que pregam o Evangelho e aqueles que não deveriam pregar. E o problema é que os que não deveriam pregar estão falando para multidões que não querem ter contato com a Bíblia. Então você quer priorizar o reino de Deus na sua agenda? Use sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Leia. Se envolva com serviço cristão. Sirva. Sirva. A lógica do reino de Deus é diferente, amigos. Jesus ensinou que era diferente. O maior é o menor, o importante é quem serve, morrendo é que se vive. Você tem que decidir sobre que plataforma de vida você quer construir a sua história. O reino de Deus, ele acontece dentro de nós. É uma experiência interior, é uma revolução. Mas a justiça do reino de Deus, que Jesus diz que a gente deve buscar, ela se expressa através da vida que a gente leva.
é expressar para o lado de fora aquilo que a gente diz que aconteceu do lado de dentro. Porque Jesus faz sentido, não faria sentido algum viver uma vida que não combina com Ele. Isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E esse é o chamado do discípulo de Jesus, viver a realidade do reino de Deus como uma forte ambição no dia a dia, em meio às preocupações e dinâmicas do viver. E sabe o que deveria preocupar a gente de verdade? Aceitar o contrário disso. Eu disse que ser carregado pelas preocupações desvia o nosso foco do que é mais importante. E não se preocupar em ver a nossa vida florescendo no reino de Deus é o que deveria preocupar a gente. Eu concluo dizendo que talvez você esteja vivendo dias de enormes preocupações. Uma intranquilidade que tira o seu sono, que rouba a sua paz, que te faz pensar o tempo todo. Eu espero que você possa ouvir Jesus Cristo te dizendo hoje, chamando pelo teu nome: ei, Roberto, seu Pai Celestial sabe de tudo que você necessita. Se Ele cuida das aves, das flores, Ele cuidará muito mais de você porque você é seu filho. Ei, Andréia, seu Pai Celestial sabe tudo que você necessita. Ei, Keila, seu Pai Celestial sabe tudo que você necessita. Que você ouça o seu nome sendo mencionado por Jesus. O Pai sabe. Às vezes nem nós sabemos, a gente acha que sabe. Mas o Pai Celestial sabe o que a gente necessita. E você precisa lembrar que a sua confiança e a sua paz não podem estar nas circunstâncias, nem em você mesmo, mas no amor e no cuidado desse Pai, que provou se importar com você ao ponto de enviar o próprio Filho para morrer numa cruz em seu lugar, para que você pudesse ter vida. Então, quando os motivos legítimos que enchem tua alma de intranquilidade quiserem sobrecarregar você e colocar você nessa estrada em que você é arrastado pelas preocupações, lembre disso. Olhe para o Pai. Olhe para o Pai Celestial de novo. Aquele que cuida das aves, aquele que cuida das flores. E lembre que Ele cuida de você, porque você, se está em Cristo, é filho, é filha de Deus. Amém? Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, por Tua palavra. É tão difícil num tempo como o nosso encontrar essa resiliência. É tão difícil, Senhor, num mundo visivelmente caótico, acharmos um lugar de estabilidade. Mas a gente percebe pela Tua palavra que esse lugar não é um endereço, ele não é geográfico. Esse lugar tem a ver com o nosso relacionamento contigo. Nós encontramos segurança não em algo, nós encontramos segurança em alguém, no Senhor. No Senhor. O que eu te peço, Deus, é que o Senhor nos ajude a não sermos carregados pelas preocupações que nos fazem perder o foco daquilo que é mais importante, que limitam a extensão da nossa fé, que alteram a nossa percepção da realidade, mas que nós possamos, em meio aos desafios do viver, estando ao lado de homens e mulheres que, ao longo da história bíblica, servem para nós de testemunho de que andar com Deus não é ser privado das tormentas, das dificuldades, dos problemas e dos motivos de preocupação, mas que ao lado deles nós possamos encontrar a mesma esperança que eles encontraram e a mesma estabilidade que eles encontraram no Senhor, na Tua promessa fiel, no Teu caráter santo e imutável e no Teu amor por nós. Que a certeza de que somos em Jesus filhos e filhas de Deus e por isso amparados na Tua graça, nos dê leveza para os dias que estão por vir. Que nesse final de ano, Senhor, nós encontremos mais razões de agradecer ao Senhor do que de encher a nossa alma de espanto e preocupação. E aquilo que nos amedronta, Senhor, que seja nesse dia depositado aos pés da cruz do nosso Salvador, de modo que ali, rendidos diante do Deus que tudo pode fazer, a nossa alma encontre leveza para seguir adiante, confiando em quem o Senhor é e naquilo que o Senhor faz. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém e amém.